Continuando com o tema vetores, vamos usar essa aula 403 só para resolver o exercício 4.3. Vamos lá? Queridões e queridonas, bem-vindos à terceira aula do capítulo 4. Hoje nós vamos usar essa aula só para resolver o exercício 4.3. É um outro exercício que envolve vetores, fluxograma e tudo mais que tem direito para uma boa resolução de exercício, né? E lembrando a vocês, por falar em fluxograma é um tema que nós temos tratado desde 2019, lá de uma das aulas. Vocês lembram qual que era a aula? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá no fórum. Vocês vão ver que tem uma aula que é a respeito do fluxograma. Vou colocar aqui. Fluxograma. Ó, tem 4 ocorrências. Depois, provavelmente, que eu publicar esse exercício vai ter mais. Só que nós tínhamos lá a aula 6, fluxogramas, não, exercício do fluxograma, tópicos abordados na aula. Lembra que a gente fazia a aula no sábado e eu sempre escrevi o log lá da aula, né? Então tem lá nos tópicos abordados, nós temos aqui o esqueminha do fluxograma. Quando entrada, saída, conector, decisão, não é isso? Ó? Então aqui nós já havíamos falado sobre esse tema. Então, para resolver o exercício 4.3, eu deixei ele já na mão aqui. Então, vamos começar com ele, só para a gente entender como que é o exercício e qual que vai ser a nossa estratégia de resolução. Vou fazer um Ctrl+C aqui. Também já estou com o Arduino limpo aqui, né? Se vocês não tiverem ainda esses materiais ou esses acessos todos, pausem o vídeo. Arruma todo o material aí para a gente dar continuidade e fazendo junto, ok? Então vamos lá. O enunciado do exercício, ele diz o seguinte: média de luminosidade. Então aqui, ó, leitura da luminosidade captada pelo LDR e apresentar a média dos valores no display. Então vamos lá, como é que ficaria isso em termos de fluxograma? Vamos agora pensar da seguinte forma. Processador ou microcontrolador, ele executa comando a comando, atividade a atividade, ele vai realizando todas as atividades passo a passo. Então você tem que dizer para o processador, através do programa, do código de programação, quais que são cada um dos passos que ele tem que percorrer para conseguir executar essa atividade que nós estamos querendo que ele execute para nós, ok? Então vamos lá, no fluxograma, é a melhor forma de planejar. Então, eu vou pegar aqui lá no draw.io e vocês vão ver que eu já fiz o fluxograma todo. Não tenho o programa, mas eu tenho já o planejamento do fluxograma. Ok? Então, a partir desse fluxograma, que eu vou colocar ali no exercício também, para vocês irem seguindo, vai estar as instruções passo a passo de como o processador deve trabalhar. Vamos fazer junto. Ó. Antes da gente começar o fluxograma, na verdade, vamos dar uma olhada aqui na direita. Ó. Eu coloquei aqui o que significam os símbolos. Então está aqui, ó, o símbolo de início de programa, que é esse oval. Depois nós temos um símbolo de tomada de decisão, que é esse losango. Normalmente as tomadas de decisões são o if, né? Depois nós temos esse outro símbolo aqui, ó, ele está representando a entrada de dados. Ou seja, quando a gente vai pegar alguma informação de fora do programa para incorporar nele. No caso aqui, a entrada de dados vai ser a leitura do LDR. Aí o quadrado aqui, o retângulo, né, ele vai representar uma ação realizada. Então, acende um LED, desliga um pino, faz uma conta, é uma ação, né? Esse outro símbolo aqui, ó, representa a saída de dados. Ou seja, para eu mandar uma informação para o terminal, para eu mandar uma informação para o display, está representado dessa forma aqui, ó, uma saída de dados. Depois nós temos aqui a circunferência, né, que ele vai simbolizar as conexões. Então, se você tiver vários fluxos de programa que chegam no mesmo ponto, essa conexão desses fluxos todos fica representada
pela circunferência. E a setinha que vai representar o fluxo do programa. Então, vamos lá. Então, definições iniciais. O que eu preciso definir aqui? Eu vou precisar de um LDR para coletar a luminosidade, não é isso? Então, vamos lá. Define que o LDR vai estar no A0. Ok? Só isso que eu preciso. Não está pedindo para escrever num LED, poderia ter outras situações aí. Até quem quiser complementar e colocar daí um número da média num LED, por exemplo, pode fazer, não tem problema. Aqui, ó, variáveis globais. Então, a primeira variável que eu vou usar é um vetor, ok? Se ele vai gravar números de 0 até 99, que eu vou guardar dentro dele, pode ser um vetor do tipo byte, né? Que daria para guardar números até 255. Então, vamos lá, um vetor do tipo byte. Daí aqui eu vou colocar... luminosidade, ok? Eu vou configurar ele com 10 posições. Quando eu faço isso, ele já automaticamente reserva 10 posições na memória do tipo byte e já e não vai carregar nada dentro. Eu posso botar um ponto e vírgula. Se eu quiser colocar 0 dentro dele, ia ser legal, né? Porque daí se ele carregar com tudo 0, já na primeira volta eu consigo já vir com a média de luminosidade. Se tiver algum ruído na memória que possa, por algum motivo, colocar algum número que esteja ali dentro, eu vou já começar distorcendo as minhas leituras, né? Eu posso começar carregando ele com todos os elementos zerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade é o seguinte, né? Vocês lembram como que funciona, né? Se eu carregar o primeiro elemento com 0, o que acontece com os demais? O compilador preenche automaticamente com tudo zerado, né? Então, eu posso, se eu carregar, por exemplo, só 3 elementos, o restante ele vai colocar tudo zerado. É uma das propriedades do vetor, vocês podem ver lá na primeira aula desse capítulo. No setup aqui, né? Então, eu vou fazer um debug, então eu vou ter que colocar lá serial ponto begin 9600. Um detalhe, tem display aqui também, né? Para ter o display, eu preciso carregar a biblioteca do display aqui. Então, eu tenho que colocar aqui include a biblioteca do LCD, que é liquid crystal.h. Lembram disso? Aí aqui, ó, eu tenho uma variável que é a própria variável do display, que é liquid crystal. E aí eu coloco aqui o nome que eu vou dar para o display, que eu vou chamar de LCD. E os pinos que eu vou ligar no display, que eu vou colocar lá o pino 12, 11, 10, 9, 8 e 7, por mera conveniência, porque eles estão bem mais próximos do display ali, é só fazer as linhazinhas retinhas ali, muito mais fácil de ligar. Então, Liquid Crystal LCD, que vai ser o nome. Perfeito. Daí agora no setup eu tenho que inicializar também o display, né? Vocês devem lembrar disso lá do capítulo 3, quem já passou por ele. E se vocês estão no capítulo 4, obviamente já devem ter passado. Se você é do capítulo 1 e está assistindo essa aula, eu sugiro que você faça primeiro os exercícios do capítulo 1, depois nós vamos passar pelo capítulo 2, pelo 3, até você chegar aqui. Perfeito? Daí, então aqui eu vou fazer lcd.begin e eu lembro que tem que colocar lá 16 linhas, ou melhor, 16 colunas e 2 linhas, assim que inicializa, ok? Está lá o nosso display inicializado. Então, perfeito, a inicialização está aqui. Com relação ao programa, agora eu vou começar a gerar um contador do display. Então, eu vou ter que declarar essa variável. Eu já vou fazer ela aqui, né? Então, eu vou fazer uma variável do tipo int, vou chamar ela de count, e vou carregar ela com o valor 0, que é o primeiro valor da primeira posição do display. Então,
no início do programa aqui no loop, aí tem uma outra variável que eu vou precisar aqui, é de controle do tempo, né? Que como eu não vou usar o delay, eu quero usar aquela estratégia de manter o fluxo do programa e ficar monitorando se o tempo, se já deu o tempo de executar esse programa. Então eu vou dar um long aqui, ó, vou fazer uma variável do tipo long, que é o tempo. Não vou inicializar, não, vou inicializar ele com o valor 0. Tempo igual a 0. Numa variável do tipo long. E daí aqui no loop. Então a primeira coisa que eu tenho que testar é se o tempo está maior do que, se a rotina atual já está maior do que o tempo, né? Então a primeira coisa que eu faço aqui, ó, if, então, vocês lembram como é que eu monitoro o tempo de execução do programa, né, usando a função milis. Então, se eu colocar aqui o milis é maior do que o tempo mais 300, todo o programa vai ficar aqui dentro, ok? Os for, as leituras de LDR, gravar, enfim, cálculo de média, tudo aqui dentro. Então, esse daqui vai ser o meu programa principal, na verdade, agora ao invés do loop. Se eu tivesse outros comandos para colocar, eles iam ficar entre esse cara e aqui, né? Aqui pode ter outros códigos, né? Outros códigos, funções, etc. Certo, pessoal? Tá lá. Aqui dentro vai ficar todo o meu programa. A primeira coisa que ele tem que fazer, então, é atualizar o valor do tempo. Então, o tempo é igual a milis. Por que isso? Porque se o milis já está maior do que o tempo mais 300, quando eu atualizar, o milis vai resolver, vamos dizer, isso daqui em 10 milissegundos, ele vai vir o valor do tempo mais 10, e não o valor do tempo mais milis. E ele vai ficar rodando até o milis e o contador de tempo ir incrementando. A hora que ele passar de 300 milissegundos, ele roda de novo essa rotina, ele passa pelo esse if, atualiza de novo o contador e ele fica nessa, né? Lembram dessa situaçãozinha aqui, né? Então, se o tempo for maior do que 300, eu atualizo ele, que é a primeira situação que eu tenho que fazer. Então, perfeito, ó, essa primeira etapa aqui está cumprida. Agora, o que eu preciso aqui, ó, é coletar o valor do LDR. E já guardo na posição. Agora tem duas estratégias. Eu posso colocar esse valor direto dentro do vetor, eu posso colocar ele na memória, através de uma variável, e depois jogar dentro do vetor. O mais econômico, mais barato e mais rápido é eu fazer a leitura e já jogar direto dentro do vetor. Só que vocês lembram que eu vou usar o debug também aqui, né? Então, já que eu vou usar o debug, eu posso ter variação de luminosidade, então eu posso guardar um dado e na próxima leitura já ter outro valor, e daí no debug aparece um valor diferente do dado, eu vou distorcer a minha depuração do programa. Então o ideal seria que eu colocasse lá na memória para eu usar o mesmo valor nas duas situações. Então para isso, nós vamos ter que colocar mais uma variávelzinha aqui, que é, eu vou chamar ela, eu vou fazer ela do tipo byte, né? Valor do LDR, ok? Então, tá lá. E aqui na luminosidade, aqui é valor LDR. Entenderam? Não dá para ter duas variáveis com o mesmo nome, né? Então, vai lá, o valor do LDR, beleza. Agora, esse valor do LDR eu vou gravar na posição do vetor. Então, o vetor é a luminosidade, né? Luminosidade. E daí, na posição, que é a posição aqui do meu contador, ó, na posição counting. Perfeito? Que está igual a 0, então a primeira gravação ele vai jogar aqui, conforme o programa vai rodando ele vai incrementar isso, que nós vamos fazer logo em seguida. Então luminosidade count é igual a valor do LDR. Nesse comando aqui, ó, eu peguei no meu vetor na posição 0, na primeira, aí eu vou pegar o valor que foi lido pelo LDR, que foi colocado dentro da memória nesse valor, nessa
nessa posição aqui, chamada valor LDR, nessa variável. E agora eu peguei essa variável e coloquei tudo lá na posição count, certo? E aqui eu vou fazer o incremento do contador. Então agora aqui eu vou fazer um count plus, certo? Tudo isso. Aí o count, que era 0, agora ele passa a ser 1. A próxima vez que ele for fazer a leitura, ele vai fazer a leitura e vai gravar na posição 1. Legal, né? Aqui eu ia chamar um debug aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que eu vou colocar isso lá no terminal? Então eu vou colocar aqui uma função complementar, void debug. Só um detalhe, como eu vou mandar o valor do count, vocês concordam que eu tenho que mandar o debug antes de incrementar? Senão ele vai me dar uma informação errada aqui. Ó. Eu gravei na posição 0, daí incrementei e eu vou informar lá que a posição 1 vai estar errado, né? Eu vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl V. Então eu tenho que mostrar a informação antes de incrementar o contador, senão eu vou distorcer aqui os dados. Certo? Vou mostrar o dado da posição 0 informando que é a posição 1, por exemplo. Então tá lá, mostro antes de incrementar. Daí agora eu incremento, então o meu debug entrou aqui, ó, antes do incremento aqui. Gravou no vetor e depois eu debugo. Aí aqui, ó. Agora eu preciso ver se esse contador aqui já é maior do que 9. Então aqui, ó, if count maior do que 9, o que eu faço aqui? Vocês lembram que eu posso abrir as chaves e colocar lá dentro? Agora, como é um único comando que eu vou executar, assim, ó, se ele for maior do que 9, eu faço o count igual a 0. Então eu vou fazer um único comando, eu não preciso abrir chaves e um monte de coisa, eu consigo fazer isso direto aqui, ó. Count igual a 0. Então, posso fazer assim o comando. Então, se o contador for maior do que 9, volta a 0, que daí ele chegou na posição número 10, né, que é o contador 9, e voltou para gravar em 0, e depois ele vai começar a sobrescrever todas as escritas de dentro do vetor. Certinho? Então, tá lá. Então, essa parte aqui, ó, do fluxograma, o contador maior do que 9, opa. Se o contador maior do que 9, reseta. Esses daqui nós matamos tudo com uma única linha de comando. Agora nós vamos já partir para o cálculo da média. Então o cálculo da média vai ser um for aqui, né? Isso daqui essa representação aqui é resolvida através de um for. Que é o if, ó, o for lá como é que é. Eu inicializo um contador, depois eu testo se a expressão é verdadeira e fico executando isso daqui enquanto a condição for verdadeira, não é isso? Para resolver ele através desse for, então a gente faz aqui, né? For, aí eu vou declarar uma variável do tipo byte dentro do próprio for, o for byte igual a 0, certo? Enquanto o i for menor ou igual a 9, e plus. Ok? Então aqui, ó, então eu declarei a variável aqui dentro, porque eu só vou usar esse contador aqui dentro. A partir disso eu libero essa posição de memória. Então tá lá, o i igual a 0, enquanto o i for menor ou igual a 9, certo? Vai contar de 0 até 9. Abrir o forzinho aqui. E o que nós vamos fazer aqui então agora? Eu vou pegar e vou guardar isso numa variável chamada média, talvez, né? Então aqui, ó, eu vou precisar de uma outra variável. Só que eu vou guardar 10 números de 0 a 99. Então se tiver em 99, o que vai acontecer? Eu vou ter um número aí, podendo chegar até 1000, perto de 1000, né? Na verdade, 1990 pode ser o maior número. Então eu vou precisar de uma variável do tipo int aqui, chamado média. Eu vou carregar ele também com o valor 0 para não me atrapalhar em nenhum lugar, apesar que eu acho que não iria atrapalhar. Poderia inicializar ela
declarar sem inicializar ela com nenhum valor. Porque aqui, ó, eu vou fazer o cálculo da média. Então, a média vai ser igual, ou melhor, como é que eu faria isso? Eu faria a média é igual a média mais a posição do vetor, não é isso? Então, eu tenho aqui o vetor luminosidade na posição, agora aqui na posição I, ó. Eu não vou estar lendo, eu não vou estar escrevendo nada, eu só vou ler o valor que está lá dentro. Então, como é que eu faço essa continha aqui, ó? Média é igual ao valor da média, eu carreguei ele com 0, né? Então é 0 mais a posição I, que na primeira volta I é igual a 0, certo? Ele só vai incrementar no final do for. Então o I é igual a 0, então ele vai pegar o número da posição 0 e vai somar na média, e a média vai ser igual a isso. Vocês lembram também que existe aquele operador de soma e atribuição, então isso daqui eu também posso fazer como média mais igual a luminosidade. Lembram disso? Ai, quem não lembra? Olha lá, a apostila. Cadê aqui os operadores lógicos? Aqui, não, aritméticos, né, que eu quero. Lógico e aritmético, esse mesmo. Então, aqui nós temos aqui, ó, a soma e atribuição x igual a x mais y. Lembra desses operadores? Mais, menos, vezes e dividido. Você pode fazer a soma ou a multiplicação e jogar dentro da própria variável, né? Então, é a forma de nós fazermos o nosso... Deixa eu pegar aqui de novo. E resolvermos a situação, né? De cálculo aqui, ó. Um detalhe aqui, né? Depois que ele fizer a primeira volta... Ó, e é só isso, na verdade, que a gente precisa, né? Eu vou calcular, aqui, ó, realiza a soma das posições, é esse comando aqui, é o operador de soma e atribuição e vai rodando. Só que no final disso, a média vai vir com um valor, não é isso? E a próxima vez que daí ele vai sair, vou apresentar isso no display, e ele vai voltar a rodar esse loop. Quando ele voltar a rodar, essa média vai vir com valor, então ele vai me atrapalhar a conta, porque eu vou começar a calcular tudo de novo e vai somar com aquela média e esse número vai começar a ficar cada vez maior. Então, para resolver isso, antes de eu chamar o for, eu tenho que reiniciar o contador da média. Ó. Média igual a 0, para que não tenha nenhum valor antes dele para atrapalhar a soma aqui, né? Essa rotina. Perfeito? No final desse for gigante aqui de um comando, eu vou ter dentro da média a somatória de todos os elementos do vetor. Sei lá, o i é igual a 0, ele vai pegar o valor da primeira posição e vai colocar na média. Daí o i passa a ser 1, pega a posição 1, o i passa a ser 2, passa a ser 3, passa a ser 4 e vai somando. 4, 5, 6, 7, 8 até o nono elemento. No final disso eu tenho a média lá com todos os dados. Querem ver se vai dar certo? Você pode fazer um serial print aqui ou alguma coisa assim para depurar isso, mas eu não vou depurar esse valor aqui, certo? Porque eu já vou estar passando lá quais são os elementos lá da matriz, né? Até poderia fazer, mas não vou fazer. Então vamos lá, quais seriam os próximos passos? Agora, o cálculo da média, não é isso? Então agora a média, vamos fazer o cálculo da média aqui do programa. Então eu vou dizer que a média, de novo aqui, né? Média igual a média divididos por 10, não é isso? A média igual a média divididos por 10. Então eu vou pegar o valor dela, dividir por 10 e atribuir a ela mesma. Lembra que tem também um operador que faz isso para nós lá, não é isso? Que é aquele do média divide igual 10. Então é a mesma coisa que eu fazer ela, dividir por ela mesma e atribuir dentro do próprio valor. E agora, mostrar no display. Então, para mostrar no display, nós vamos fazer lá um lcd.clear, né, para fazer uma limpeza aqui do display. Posicionar o caractere na primeira posição. Aí eu coloco aqui lcd.print, que vai mandar vou mandar um texto aqui, na verdade, ó.
média igual, ok? Para aparecer lá bonitinho, formando lá o número que está lá, não simplesmente jogar um número. E o lcd.print média. Fechou? Olha lá. E aqui encerra o meu if aqui, ó. Tudo isso, certo? Olha lá. Pego o valor do A0, guardo no vetor, faço um debugzinho para mandar lá no terminal, incremento o contador. Se o contador for maior do que 0, eu reinicio o contador. Aqui eu vou fazer vou zerar, né, aqui a variável média, porque eu vou começar a fazer o cálculo aqui, não me interessa que tenha nenhum número lá dentro para não distorcer essa informação. Aí aqui eu rodo um forzinho aqui que vai rodar todas as posições do vetor, eu faço a soma deles, e depois aqui calculo a média e apresento no display. Tudo isso. Muito fácil por demais da conta. Programinha molezinha. Vamos salvar como aqui, né? Eu não salvei ainda. Exercício 4.03, média da luminosidade. Salvei. Agora, aqui no nosso simulador, né? Vamos pegar o circuito lá. Vamos lá. Vai. Arduino. Aqui o nosso programinha, nosso hardware, né? Então, pelo que eu me lembro, eu vou fazer um zoom aqui para facilitar a habilitação dos pinos. Então, tá lá o LDR na posição A0. Fácil. Aí vamos ligar aqui o display também, ó. 12, 11, 10, 9, 8 e o 7. É aquilo que nós colocamos lá. E por isso que eu usei esses pinos. Já está tudo alinhadinho, bem fácil de fazer. E agora aqui nós vamos carregar o exercício 403. Média da luminosidade. Vamos colocar dentro do... Na verdade eu nem testei para ver se tinha algum erro, né? Vai testar aqui agora. Olha lá, sem erro nenhum, hein? Ah, louco! Isso é muito raro de acontecer. Vamos lá? Aqui, ó. Então eu preciso agora aqui... Ah, e lembrem lá que eu vou usar o debug aqui também, então seria o monitor aqui embaixo. Ah lá, não é isso? Agora eu vou energizar o circuito. Ó, ele está fazendo a leitura da posição, só que como eu não estou atuando aqui, né? Só ficou estranho aqui, porque tinha que dar o print ln aqui no final para ele pular uma linha, né? Olha lá. Vamos arrumar então. 6,5, quando ele vai somando, quando ele completar, vai completar tudo com o mesmo valor, então a média de 10 elementos aqui vai dar isso, né? Agora eu vou colocar ele mais para o escuro, a 255, 255. Ferrou, né? Tinha que fazer a função map aqui, né? Na leitura ali, fazer a conversão do número que está sendo lido, que é de 0 a 1000, entre 0 e 99. Então a calibração deles eu vou deixar para vocês fazerem. Espero que vocês acertem lá o exercício, hein? Eu vou olhar isso. Olha lá, então na verdade eu vou conseguir mexer na minha escala só aqui perto, ó, 91, 30, 2 aqui, ó, 12. E lá o que eu estou tendo é uma média dos números, né? Que ele vai fazendo a leitura, 80, 90, olha lá. E ele vai puxando lá para cima e vai tirando a média. Legal, né? Meu tempo estourou, vou ter que encerrar o vídeo. Peço a vocês que arrumem o exercício lá para colocar. Não adianta só copiar ele, que vocês viram que está com um defeitinho aqui, né?
Então, consertem, publiquem. Muito obrigado e até a próxima aula.